Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos da terceira série do ensino médio que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite aos nossos alunos em Jerumenha, Piauí, Jerumenha, exatamente, Palmeira, Queimada Nova, São Pedro, alunos que estão aí ao vivo aqui no canal Educação, em Guaribas também. Vi aqui agora, olha, todos esses alunos estão nas unidades da rede SEDUC do Piauí, acompanhando nas salas do canal Educação as nossas aulas transmitidas por satélite, aí mediadas por tecnologia, distribuídas na rede aí, de computação, na rede no YouTube, né, através das plataformas, de todos os canais tecnológicos que a gente tem à nossa disposição. Na nossa aula de análise linguística de hoje, nosso primeiro encontro sempre é análise linguística. Nós vamos trabalhar com recursos coesivos. Vamos trabalhar aqui um recurso importantíssimo. Vamos falar hoje de anáfora e catáfora. Eita, professor, isso é uma doença? Não, isso é um texto fantástico, maravilhoso, né? Produzido com a maior e a melhor qualidade textual possível. Nosso caderninho aí de informações, vamos trazer para vocês aqui, ó, o nosso roteiro de aula. Vamos trabalhar os recursos coesivos, compreender os parâmetros exigidos pela competência 4, a fim de empregar os recursos coesivos em prol da progressão temática e da organização da macroestrutura textual. Nossos alunos de terceiro ano estão se preparando aí com muita força, vontade e determinação para a prova do Enem, e aí precisam ter esses aspectos de conteúdo aí bem firmes e fortes dentro do seu processo de conhecimento. Bom, vamos lá, gente, para a gente poder falar um pouquinho sobre os recursos coesivos hoje. Um bom texto, para ser bom, para ser legal, para ser bem aí especial, ele precisa de quê? De coerência, coesão, começo, meio e fim, título ou sentido. Bom, gente, para a gente ser comunicativo, para a gente trabalhar aí com informações relacionadas a uma boa produção de texto, é claro, junção de ideias, relação correta e principalmente, gente, ó, coesão textual. A coerência, que é a gente estabelecer aqui aqueles elementos importantes dentro do texto, funcionam quando a gente consegue estabelecer essa boa relação. E essa boa relação é estabelecida quando a gente tem essas possibilidades de boa construção. Para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com aquilo que seria a representação daquilo que seria dentro desses contextos. Gente, quando a gente fala em coesão textual, vejamos aí a ideia que a gente tem a trazer. Nós temos vários tipos de coesão textual. Nós temos o tipo de coesão textual baseado na gramática. Nós temos uma coesão textual baseado no processo aí de construção lexical. Quando a gente fala em coesão gramatical, a gente pode trabalhar com a referência, com a construção frásica, a interfrásica e a temporal, tá? Quando a gente tem a coesão lexical, o que é o lexo? É o campo de sentido. Nós podemos trabalhar com o processo de reiteração, ou seja, a construção de elementos que repitam, né, aquela ideia, ou de substituição, para evitar a redundância. Aí, olha, os elementos são os usos de sinônimos. A gente já trouxe aqui para vocês várias aulas que falam sobre os recursos sinônimos, antônimos, hiperônicos, hipônicos, alonômicos e meronômicos, né? Mas hoje a gente vai trazer essa modalidade aqui da coesão. Oh, perdão, deixa eu. Eu esqueci de colocar aqui o nosso marca-texto. Nós vamos trabalhar a coesão gramatical sob a ótica do referente. O referente é o assunto, né, o elemento que você vai identificar dentro do texto. A coesão referencial ela pode ter duas modalidades
de construção. Ela pode ser esofórica, quando ela trabalha com esse aspecto situacional. Professora, como é isso? É quando a referência está fora do texto, né? Então, por exemplo, quando eu faço um conjunto de informações que necessariamente não estão aludidos àquele elemento dentro do texto, mas estão dentro da situação. Então, por exemplo, nós estamos falando em campanha política, né? Estamos em pleno período eleitoral. E aí a gente pode, por exemplo, começar a falar sobre polarização. A gente tem, numa reta final, 2 candidatos que vão chegar agora na próxima eleição e vão aí disputar. São 2 pessoas totalmente diferentes, né? 2 aspectos políticos polarizados. Então, quando eu falo polarização no meu discurso, eu sei porque a situação permite que eu entenda que essa referência diz respeito aos 2 candidatos à presidência, no caso, porque o nosso Estado, nós já definimos o nosso governador, e aí a gente tem 2 políticos que são diferentes. Por isso é que o termo estaria bem coerente com aquilo que seria a situação que nós estamos vivendo. Então, para a gente falar de polarização, eu preciso citar os nomes das pessoas? Não. A situação já é fora e já é conhecida e faz com que a gente possa ter aí esse entendimento perfeito através desse processo. Quando eu tenho a coesão endofórica, aí eu tenho ela dentro do texto. E aí, quando eu tenho dentro do texto, eu preciso procurar dentro do texto, ou antes ou depois, esse processo de relação. O que eu uso e para eu me referir a algo já citado, que antecede aquele elemento, e o que eu uso, que eu ainda vou trazer mais na frente essas informações, tá? Então, é importante essa modalidade referencial, porque ela é muito utilizada e se faz aí presente, principalmente quando a gente faz a utilização, por exemplo, desses recursos, como a aplicação de pronomes, né? Principalmente os relativos, demonstrativos, né? Possessivos, os pronomes oblíquos, quando a gente faz a utilização aí de alguns recursos que mostram aí esse processo de composição, tá? Então, para a gente trazer esse aspecto referencial aqui, ó, dentro dessa estrutura dos elementos da coesão, fazem parte da gramática, por quê, gente? Porque vão trabalhar com recursos gramaticais. Peraí, deixa eu apagar aqui, para a gente poder... Pronto, canetinha. A gente vai poder utilizar, por exemplo, a classe dos pronomes, ou seja, uma classe gramatical para trazer aí esse processo de construção de relações entre as ideias que a gente vai ter expondo a respeito de uma determinada temática, manter aí esse aspecto não repetitivo, a coesão textual, enxugar o texto, deixá-lo comunicativo e fazer a utilização desses recursos, tá? Então, é importante que a gente vá poder identificar esses elementos. Bom, vamos aqui ao nosso primeiro conjunto de informações. Ó, no segundo balão, temos essas coisas. Observe. Alecrim. O que é isso na sua boca? Uma lagartixa? Não entendo porque vocês comem essas coisas. Eu dou para vocês a mais cara e a melhor ração do mercado. Ô, filha, não entendo porque você come essas porcarias. A comida de casa não satisfaz você. Olha aí, gente. Nós temos 2 situações, né? O gato comendo a lagartixa e a moça comendo aí um sanduíche. E a gente vai encontrar esses elementos, né? Aí sendo trazidos através desses processos. Lá no suporte da questão, ele pede para que você identifique aqui esse termo. Perdão, deixa eu apagar aqui para a gente pintar de...
essas coisas, tá? Essas coisas, ela substitui que termo da oração? Boca, lagartixa, eita, comida ou ração, gente? O que é que você vai observar? Essas coisas constroem uma relação de coesão, de substituição com que tipo de palavra, né? Olha, a gente vai observar o que é isso na sua boca. É uma lagartixa? Não entendo porque vocês comem essas coisas, né? Eu dou para vocês a mais cara e melhor ração do mercado. Ô filha, não entendo porque você come essas porcarias. A comida de casa não satisfaz você? Essas coisas retoma um termo antes ou posterior, gente? Com professora, retoma um termo antes. Que termo é que ele retomou? Tá bem aqui, ó. Lagartixa. Então, ó, veja que aqui ela faz alusão àquilo que está na boquinha do gatinho dela, né? Essas coisas, lagartixas, animais, todos esses elementos que aparecem aí. Veja que essas coisas faz uma referência, uma substituição a um termo anteriormente citado. E é esse posicionamento que você vai prestar atenção a partir de agora. Se essa referência é antes da expressão ou se é depois. Porque os conceitos de anáfora e catáfora estão relacionados a esses elementos. O que aparece antes é sempre anafórico e o que aparece depois é sempre catafórico, tá? Então, a gente vai poder analisar aqui esses elementos. Vamos para a segunda questão, para a gente também aqui, ó, identificar essa segunda possibilidade. Coisas antigas, tá? Depois de cumprir meus afazeres, voltei para casa, pendurei o guarda-chuva em um canto e me pus a contemplá-lo. Senti então uma certa simpatia por ele. Meu velho rancor contra os guarda-chuvas cedeu lugar a um estranho carinho, e eu mesmo fiquei curioso de saber qual a origem desse caminho. Pensando bem, ele talvez derive do fato, creio que já notado por outras pessoas, de ser o guarda-chuva o objeto do mundo moderno mais infeso a mudanças, né? Bom, vamos lá, ao ele aí. Vou pedir aqui para o nosso diretor de imagem só 2 minutinhos para você analisar com os seus colegas lá nas salas da cidade de Jerumênia, de Palmeira, Queimada Nova, São Pedro, aí de Guaribas, que estão aí atendendo, né, ao nosso chamado e aos nossos alunos também aqui do chat do YouTube, para que você possa identificar a que termo se refere a expressão ele, grafado lá no texto, né? Procure aí qual é a referência de substituição que ele vai fazer. 2 minutinhos, por favor.
Voltamos. Tá aqui o termo que a gente pede para que você faça esse exercício. O ele aqui, gente, é esse termo que retoma algum elemento que aparece aí sendo trabalhado. Depois de cumprir meus afazeres, voltei para casa, pendurei o guarda-chuva em um canto e me pus a contemplar. Senti, então, uma certa simpatia por ele. Ele quem, gente? O guarda-chuva, o rancor, o carinho ou o fato? A gente vai observar que ele retoma o elemento que ele estabelece aí como importante, que é o elemento, senti, então, uma certa simpatia pelo guarda-chuva. Alternativa correta, letra A, tá? Então, o guarda-chuva é esse termo que está bem antes da oração, né? Foi essa referência que a gente construiu aí através desse texto, tá bom? A gente vai poder identificar esses elementos. O termo ela, vamos lá, ver esse cartaz. A dengue está por aí e ela também mata. O termo em destaque no texto refere-se a dengue, aí, também ou mata. Ela, quem? A dengue, a doença, o mosquito, né? Essa referência aqui a esse elemento aqui epidêmico. E aí a gente vai poder observar que ele faz também uma retomada de um termo que já foi citada aqui dentro da oração. Então, os recursos coesivos que nós vamos conhecer agora, eles mostram para você esse fator anafórico e catafórico, como a gente vai poder identificar aí. Os mecanismos de coesão que nós vamos trabalhar podem ser obtidos através de dois mecanismos básicos, a anáfora e a catáfora. A gente vai entender que a anáfora e a catáfora se referem à informação expressa no texto. Por isso é que elas são consideradas em dó. Elas são consideradas em dó, ou seja, dentro do texto, endotextuais. E aí a gente vai poder observar que esses são, por conta dessas impressões, os motivos de classificá-los como endofóricas, tá? E aí, olha, temos aquilo que a gente colocou, que é a esofóricas, que são aquelas relacionadas às circunstâncias e situações, e aquelas que vão aparecer dentro do texto. Vimos substantivos, ou vimos pronomes se referindo a substantivos, próximos e até mais distantes, retomando aí esses processos de ligação, evitando, por exemplo, a repetição de termos, para que a gente possa manter aí a harmonia textual. E aí a gente vai poder observar que essa harmonia textual ela é caracterizada principalmente pelo processo de construção aí através desses mecanismos de coesão. Observe aqui esse enunciado. Ana saiu mais tarde hoje. Ela não disse que horas voltaria. Nós vamos perceber aqui, para a gente não repetir a palavra Ana, né? A gente trouxe para vocês a substituição desse termo pelo substantivo ela, ou pelo pronome ela. E aí a relação ela aparece como sendo anafórica quando a gente utiliza, né, um elemento que já foi citado anteriormente com uma outra expressão. Então, essa relação aqui de sentido faz com que a gente possa entender que as relações anafóricas acontecem sempre disso. Eu substituo Ana por um outro termo aí que mantém com ela uma relação de coesão e substituição. Então, eu trabalho a substituição do substantivo Ana pelo pronome aí ela, que aparece posteriormente e faz com que eu entenda essa relação como anafórica, tá? Se, por exemplo, eu tenho um termo em que só depois eu vou trazer esse termo, aí eu tenho uma representação anafórica ou catafórica.
o a, que é o pronome, né, o termo menos claro, né, porque você vai observar que é o seguinte, ó, o termo mais claro, mais específico, e aquele que substitui o termo específico. O termo mais específico e aquele que substituiu ou que se refere ao termo mais específico, né, mais claro, mais evidente aí. E aí a gente vai poder observar que aqui a gente tem uma relação catafórica, tá? A gente até colocou para vocês, olha, esses enunciados aqui. Eu vou até voltar bem aqui para que a gente possa entender aqui, ó, mais rapidinho aqui. Pronto, está aqui, ó. A anáfora é aquela ao que se precede, ou seja, aquilo que vem antes. E a catáfora é aquilo que se segue. Então, sempre a anáfora ela vai vir com uma referência anterior. Ou seja, o termo substituto, ele vai buscar a substituição ou ele vai buscar a referência anteriormente. E a catáfora, ele vai ser exatamente o contrário. Ele vai buscar mais na frente essa referência mais clara ou o esclarecimento desse termo ou a substituição desse termo. Então, é para frente, aí é a catáfora. Para trás é a anáfora, como a gente vai ver aí nesses elementos aqui. Então, nesse caso aqui, ó, das nossas atividades, a gente viu aqui que a preferência é por trabalhar esse elemento anafórico, né? Porque os termos, eles se referem a elementos, por exemplo, aqui a gente vai encontrar o termo que ele substituiu anteriormente. Então, a gente tem aqui o termo anafórico. Se eu construo ainda essa informação para frente, ele vai ser catafórico, tá? Então, a gente vai poder analisar esses elementos que aparecem dentro desse processo de substituição. Bom, vamos lá para a gente poder aplicar todos esses conceitos. Não são conceitos tão difíceis, tá, gente? Mas são conceitos que você pode aí, e você vai precisar, na verdade, do contexto, tá? Para que a gente possa perceber aí esses elementos, tá? Observe essa frase da nossa ilustríssima escritora Clarice Lispector. Vamos lá. De uma coisa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que está de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidarei dela, porque meu poder é só mostrá-la, para que a vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. Muito bem. No enunciado, os termos em destaque evidenciam uma relação, ou uma coesão anafórica, ou uma coesão catafórica. Vamos lá, 2 minutinhos para você organizar as suas ideias.
Ok, gente, ó. Vamos observar aqui que a gente vai encontrar uma relação, gente, anafórica. Veja que dela, a e lá se referem a quem, gente? Mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira. Veja que todas essas referências aqui, ó, estão relacionadas a um termo que fora anteriormente citado. Por isso ó, é que a relação é anafórica. Para você retomar pessoa inteira, né? Ela, a Clarice Lispector, utilizou no seu discurso essas outras referências. Então, como o termo ficou anteriormente colocado, a gente vai ter uma relação anafórica, tá? Vamos lá para a próxima questão. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Olha lá, gente. Os termos em destaque evidenciam 3 coisas. Que 3 coisas são essas? Professora, 3 coisas que o Buda disse é o sol, a lua e a verdade. Ótimo. Se são 3 elementos que a gente vai construir aqui, os 3 são retomados posteriormente. Ó, veja que a referência deles é depois do termo a que se refere. Se é depois, a relação é... Opa, peraí, gente, é catafórica. Peraí, aqui é para ser aqui, ó, catafórica, tá? Houve um equívoco aqui na hora da nossa colocação aqui. Então, 3 coisas. Aí, o que é que você faz? Só cita essas 3 coisas depois do termo que você fez a referência. Se você faz essa ligação com termos que ainda vão aparecer, a relação é catafórica. Perdoei somente o equívoco na hora de colocar a situação. Alternativa correta, relação catafórica, tá? Acabamos de ver uma anafórica, vamos agora para outra catafórica. Vamos lá, gente. Joana não saiu ontem. Ela preferiu ficar em casa. No enunciado, temos uma relação construída a partir de que coesão? Anafórica ou catafórica, gente? O que é que a gente vai poder identificar? Anafórica ou catafórica? Ela, quem, professora? A Joana. Se eu retomo um termo anteriormente citado, a relação é anafórica. Então, relação anafórica, ela retomou um termo anteriormente citado. Meu irmão vive repetindo este provérbio: casa de ferreiro, espeta e de pau. 2 minutinhos para você pensar nesse provérbio aí, nessa oração, gente, para a gente poder identificá-los.
Meu irmão vive repetindo este provérbio. Qual é o provérbio? Casa de ferreiro, espeto é de pau. O este, né, estabelece com o termo que ainda vai aparecer uma relação catafórica. Muito bem, vamos lá. Mamãe olhou e disse: meu filho, estás com um olhar cansado. Olhou quem, gente? Olhou o meu filho. Já estamos respondendo. O termo está lá na frente. Qual é aí a função? Catafórica. Ou melhor, a função não, a coesão catafórica. Então, a gente tem aí, ó, vários elementos importantes a serem estabelecidos. A maior parte deles trabalha com essa relação catafórica, tá? Só desejamos isto, férias. Gente, ó, o que é que a gente vai encontrar aí nessa nossa procura por um relacionamento aí textual, gente? Nós vamos observar aqui que nesse só desejamos isto. O termo isto vai trazer uma representação com que outra a ideia, gente? Com aí o termo férias. Como aparece depois, professora, mas é só um espaçozinho aqui, uma pontuação que separe. Não interessa. Apareceu depois, a relação é catafórica, tá? A gente tem sempre aí esses elementos a serem trabalhados. 2 minutinhos para você responder a 10ª questão, gente. Vamos lá, gente. Ó, isto é que eu digo sempre, cultura é fundamental. Qual é o termo, né, com quem isto mantém uma relação de coesão? Cultura é fundamental. Vamos aqui, ó, apresentar posteriormente, é uma relação catafórica, tá? Então, gente, ó, não tem mistério, né? As relações podem ser catafóricas, podem ser aí anafóricas, depende de onde o termo vai apresentar-se, né? A relação que a gente vai estabelecer aí dentro desse contato. Bora terminar aqui com um joguinho de informações. O cinema se tornou uma tecnologia com grande potencial expressivo. Vamos usar aqui
os elementos coesivos, tá? Simultaneamente, nesse sentido, por essa razão que, infelizmente, entre advérbios, pronomes, locuções, todos esses elementos aqui participam aí de uma forma bem interessante do processo de construção textual. Para trabalhar esses recursos coesivos, você faz uso desses elementos conforme aí aquilo que seria a harmonia em torno desses processos. O cinema se tornou uma tecnologia com grande potencial expressivo. E qual a palavrinha que a gente vai utilizar? Simultaneamente, nesse sentido, por esta razão que, infelizmente, é considerado uma forma de arte. Por esta razão, professora, eu vou botar aqui, muito bem. Vamos começar. Apresenta elevado valor lúdico, prova pelo recente sucesso de obras como Coringa e Vingadores, o Ultimato. Seria simultaneamente nesse sentido ou infelizmente, né? Seria nesse sentido. Não, no caso aqui seria simultaneamente, né? Era para poder sair aqui logo primeiro. Mas não saiu, né? Então vamos lá. Houve aqui a colocação simultaneamente, pronto. Infelizmente, no contexto brasileiro, nem todos têm amplo acesso a tal maravilha. Nesse sentido, percebe-se a existência de problemas sociais e econômicos que dificultam essa atividade no país, tá? Então, a gente vai poder identificar aí esses elementos que aparecem fazendo a coesão. Então, nós temos locuções, nós temos advérbios, nesse sentido. Todos esses elementos, eles aparecem também como sendo recursos coesivos que vão estar sendo trabalhados anaforicamente, cataforicamente, para estabelecer essa relação harmônica que as ideias precisam ter dentro do texto. Por isso é que é necessário que a gente possa fazer esse processo pleno aí de informações, tá? Então, na nossa aula de hoje, a aula de análise linguística, que foi esse primeiro momento que a gente teve com vocês aqui nessa segunda-feira, nós trouxemos recursos de coesão. Mostramos para vocês que a coesão se faz necessária, principalmente por conta aí de trazermos a possibilidade de harmonizar essas ideias para que elas não sejam repetidas, para que elas estabeleçam uma relação coerente entre esses processos de construção e a lógica seja mantida para que o texto seja compreendido, tá bom? Nossa primeira aula de hoje termina agora, de análise linguística. Me despeço de vocês, mas convido vocês a aguardar 3 minutinhos para a gente começar a nossa aula de literatura, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro, gente. Tchauzinho!